Os véus das noivas estão ficando cada vez mais longos e os casamentos cada vez mais curtos. Discute-se mais sobre divórcio do que sobre casamento. As pessoas refletem muito sobre divórcio e muito pouco sobre casamento. Desta forma, em muitos países, já há mais divórcios do que casamentos. Precisamos entender o que a palavra de Deus diz sobre este assunto. O casamento foi instituído por Deus, o divórcio não. O casamento é a expressa vontade de Deus, o divórcio não. O casamento é ordenança divina, o divórcio é tolerado por causa da dureza do coração. Deus ama o casamento, mas Deus odeia o divórcio. Certa feita, os fariseus, com uma pergunta de algibeira, tentando pegar Jesus no contrapé, fizeram-lhe uma pergunta. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus Cristo, em vez de responder à demanda dos fariseus, caindo na armadilha deles, devolveu a pergunta. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, criou homem e mulher, e que disse, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e o que Deus uniu, não o separe o homem? Com isso, Jesus Cristo está falando sobre casamento, e não sobre divórcio, mostrando que o casamento, conforme instituído por Deus, tem 4 pilares. Primeiro, o casamento é heterossexual. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher. É a relação entre um homem e uma mulher, e não entre um homem e um homem, ou entre uma mulher e outra mulher. Segundo, o casamento, segundo Deus, é monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e não às suas mulheres, de tal forma que nem a poligenia, nem a poliandria estão em consonância com o projeto de Deus. Terceiro, o casamento é monossomático. Os dois se tornam uma só carne, de tal forma que o sexo antes do casamento e fora do casamento são contrários ao projeto de Deus, mas o sexo no casamento é uma ordenança divina. O quarto pilar do casamento é que ele é indissolúvel. O que Deus uniu, não o separe o homem. Os fariseus então perguntaram, mas então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Jesus respondeu, Moisés nunca mandou, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. O divórcio não é imperativo, compulsório, ele é tolerado. E ele acontece pela dureza de coração, ou seja, a incapacidade de perdoar. É possível triunfar nas crises, é possível perseverar. Não desista do seu casamento. O perdão é melhor do que o divórcio. O casamento é a vontade de Deus. O divórcio não é.